E antes de nós começarmos a ler a palavra, eu gostaria que você orasse comigo. Fechasse os seus olhos e dissesse ao Senhor: Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua palavra. Estou aqui para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Que nada possa roubar os Teus ensinamentos da minha vida hoje à noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para a leitura desse trecho da palavra de Deus, continuando a exposição da carta aos Romanos, agora Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Diz assim a palavra: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém. Pode sentar-se e nós vamos, então, pensar naquilo que Deus nos falou e tem falado ultimamente. A primeira realidade que você deve estar lembrado, você que tem acompanhado a exposição dessa epístola de Paulo aos Romanos, é o fato de que Deus está irado. O evangelho que o apóstolo Paulo prega ou pregava era um evangelho que baseava-se no fato de que Deus não é um boboca, que Deus não é alguém que está assentado indiferente à forma como os homens estão vivendo aqui embaixo. Não. A declaração de Romanos capítulo 1, versículo 18, é que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça e impiedade dos homens que retêm a verdade pela impiedade. Os homens sendo iluminados, tanto seja pela lei, seja por meio da natureza, os homens iluminados da existência de Deus, eles preferiram subtrair ou reter, esconder, suprimir essa verdade que Deus revelava nos seus corações e passaram a se desviar dessa luz. Por isso Deus está irado. Os homens passaram a viver por sua própria vontade, a fazer a sua vontade e deixaram de se preocupar
o que Deus pensa. Deus está irado é a declaração que o apóstolo Paulo diz. O evangelho moderno muitas vezes fala de Deus que ama. É um fato que Deus ama pecadores. O próprio apóstolo João vai declarar no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, mais à frente, vai declarar que Deus prova o seu amor para conosco. Não há qualquer sombra de dúvida de que Deus ama pecadores. Mas o evangelho precisa ser encarado como ele de fato é. Deus não ama a ponto de não se importar, muito pelo contrário. Deus se importa como nós vivemos aqui. E isso gera no seu coração a ira. Não aquela ira quente, que se mostra muitas vezes com uma pessoa que leva uma fechada no trânsito, mas uma ira que vai ajuntando pecado sobre pecado sobre pecado, até que um dia Deus traga a juízo cada uma das ações dos pecadores. A ilustração da palavra é aquela barragem que vai recolhendo água, juntando, até um ponto que não aguenta mais, ela rompe a parede do açude, né, como a gente diz lá no Ceará, rompe a parede e despeja toda aquela água, violentamente, arrastando tudo o que tem. A ira de Deus pode ser semelhante a isso. Deus vai guardando, até o momento em que essa ira transborda, até o momento em que essa ira arrasta toda a nossa maldade. Por que Deus está irado? Primeiro, pela idolatria espiritual. Isso é o que nós vimos a semana passada. Romanos 1, 21 a 23 diz: eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Você aí tem uma referência bem clara ao paganismo, aquelas religiões que nós vemos nos livros de história, que havia uma adoração a diversos deuses. Eu recentemente assisti, por curiosidade, um videozinho do YouTube falando sobre o hinduísmo. Eu acho que é o hinduísmo, onde há uma imensidade de deuses, né? E o cara lá que estava fazendo o vídeo, ele faz uma declaração que eu achei interessante. Ele disse: olha, nossa religião é uma religião bastante democrática, porque tem gente que é mais falante, tem gente que é mais calada, tem gente que esquenta rapidamente, tem gente que é mais comedido, tem uns que gostam da noite, tem outros que gostam do dia, tem gente que gosta de homem, tem gente que gosta de mulher, tem gente que gosta de cachorro, tem outros que não suportam cachorro. Não se preocupe, na nossa religião tem um Deus para cada um. Ou seja, você escolhe o Deus que lhe é mais conveniente para adorar. Ao invés de dizer que o homem foi criado à imagem de Deus, ali de fato é um Deus que foi criado à imagem do homem. Veja então qual é a perversão que essas pessoas, se julgando sábias, se entregam. Elas começam a trocar a glória do Deus incorruptível na semelhança de coisas corruptíveis. Eu estava me lembrando, enquanto lia isso, do filme de ficção científica. Não sei se alguém assistiu esse filme aqui, que que os ETs eram os deuses egípcios. Alguém lembra desse, né? Como é? Stargate, exatamente, né? Stargate, em que os deuses eram ETs, né? E aí é interessante essa percepção que o mundo tem.
admitem a existência de seres sobrenaturais, seres superiores, supra-humanos, mas eles não reconhecem a pessoa de Deus. Então Deus está irado primeiro por causa dessa idolatria espiritual. As pessoas passaram a adorar imagens, trocaram a glória de Deus pelos seres criados. Era o Deus Sol, o Deus Lua, né? Era os deuses do panteão romano ou do panteão grego, e ali cada um daqueles deuses recebiam a adoração que achavam justa. O céu também manifesta a ira de Deus, porque ao invés de não apenas adorarem as imagens, as pessoas passaram a adorar o eu. E essa é uma realidade cada vez mais presente na nossa vida. A sociedade que não adora o Deus das Escrituras, ela elege um Deus para adorar. E que Deus melhor do que eu mesmo? Hoje em dia ninguém quer saber o que Deus pensa. Quando eu vejo as discussões morais, né, sobre casamento homossexual, sobre aborto, ou sobre qualquer outro tema, família, divórcio, a coisa que eu menos ouço, aliás, eu nunca ouvi falar, é o que é que Deus pensa a respeito disso. Você já ouviu alguém que debate ou está justificando o casamento homossexual, ou o divórcio, ou alguma coisa? Você já ouviu em algum debate desse, a pessoa dizer assim, bom, eu queria dizer o que Deus pensa, ou levar-se em conta o que Deus pensa? As pessoas não querem mais saber o que Deus pensa. Por quê? Porque elas se tornaram seus próprios deuses. Elas elegeram a si mesmas como objeto de adoração. A minha opinião é merecedora de toda reverência. O que eu acho é bom. O que você acha é sua opinião. O que eu acho é a minha opinião. Cada um respeita a opinião do outro e vamos viver. Muito bem, todos devemos respeitar a opinião do outro. Mas e a opinião de Deus? Por que as pessoas não respeitam a opinião de Deus? Tendo Ele sido o Criador de todas as coisas, o organizador deste mundo. Ninguém quer saber. Por quê? Porque passaram a idolatrar-se a si mesmo. Romanos 1, 24 e 25 diz isso também. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha lá, as pessoas resolveram honrar, bendizer, adorar mais a criatura, mais o ser criado, do que aquele que os criou. Isso nós vamos ver em toda a sociedade, por isso se fala do secularismo. O mundo, o atual século, ele nos fala de que o mundo vive sem Deus, existe sem Deus, e nós, infelizmente, muitas vezes, sem perceber, estamos aceitando essa cosmovisão, estamos vivendo dessa maneira, como se Deus, de fato, não tivesse direito a ter a última palavra em qualquer assunto da nossa vida. Qual foi, de acordo com a palavra de Deus, a consequência dessa idolatria? Seja a idolatria espiritual, em que passaram a fazer imagens e se curvaram a elas e adoraram aqueles falsos deuses, o seu coração se tornou obscurecido, e também aqueles que se tornaram seus próprios deuses. Qual foi a consequência disso? Romanos 1, 26 em diante vai dizer: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus,
assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Perceba, meu irmão, que Deus reage à indiferença do ser humano. Aquela pessoa que não liga para o que Deus pensa, Deus os entrega a um sentimento perverso. Para nós que defendemos a Bíblia, o ensino cristão, nós muitas vezes ficamos chocados como uma pessoa pode falar mal de Deus, falar mal das obras de Deus, não ter qualquer receio do justo juízo de Deus sobre elas. E a gente fica pensando, por que é que uma pessoa, às vezes tão culta, às vezes uma pessoa tão inteligente, por que é que essa pessoa não tem medo de Deus? O versículo 28 diz isso. Porque essas pessoas não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus assim também os entregou a um sentimento perverso. Deus mesmo, usando já de um juízo momentâneo, agora, nesse instante, Ele entrega essas pessoas para viverem de uma forma desordenada. Bem, essa foi a colocação que Paulo traz no capítulo 1. Deus está irado. Deus está irado com todo pagão que adora a criatura e não o Criador. No momento em que Paulo lança isso, ele quase que pode imaginar a sua audiência judia, né? Aqueles que tinham conhecimento da lei, aqueles que usavam a Bíblia daquele tempo, que era o Antigo Testamento apenas, eles com certeza estavam dizendo, muito bem, Paulo, disse tudo, você falou que os pagãos estão condenados, certíssimo, Paulo, é desse jeito mesmo, Deus está irado com esses pagãos nojentos, graças a Deus que eu não sou pagão. E você percebe, irmão, que esse texto que nós lemos hoje vai falar exatamente para aquelas pessoas que se julgam melhores do que os outros. Segundo o comentarista que eu li, ele diz que são os pecadores respeitáveis, que se julgam, são pecadores, mas são bem melhor do que aqueles outros. Isso não é o que acontece em todo lugar? Quantas vezes eu e você já não nos consideramos superiores a outras pessoas? Existe, de certa maneira, um orgulho em cada um de nós de estarmos certos, de termos a Bíblia, de sabermos o que a Bíblia diz, de vivermos ou tentarmos viver aquilo que a Bíblia diz, e coitado daqueles que não têm. Ou antes, é justa a ira de Deus sobre essas pessoas do mal, sobre os que se drogam, sobre os que se prostituem, sobre as pessoas que cometem torpeza, é justíssima, graças a Deus que eu não sou assim. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Ele fala exatamente que essas pessoas estão inchadas de justiça própria. Elas se consideram melhor do que os outros, porque se comparam com estas pessoas que estão numa situação de pecado pior e mais grosseiro do que o delas. Na realidade, é interessante que o argumento de Paulo, lembrem-se, é de que Deus está irado com todos os homens, não apenas com os pagãos, como ele começa a sua carta denunciando, mas com todos os homens. No versículo 17, se você continuar a olhar aí no capítulo 2, ele vai fazer uma denúncia contra o judeu. E aqui ele está falando talvez dos judeus que se julgavam melhores do que os pagãos. Mas nós podemos levar isso para uma consideração pessoal. Ao invés de pensarmos no judeu, podemos pensar no hipócrita. Aquele que diz para você fazer uma coisa e faz outra. Aquele que, como Jesus condena lá em Mateus 21, é aquele que é um verdadeiro sepulcro caiado.
Por fora, tudo muito bonito, tudo muito certinho, mas por dentro, há somente corrupção. Deus está irado com toda a raça humana. O gentio, aquele que não é judeu, tem a revelação natural. Deus se revela através da natureza. E qual é o resultado? Ele se desvia. Ele pratica coisas abomináveis. Paulo em seguida vai dizer, bom, mas Deus também se revelou de uma forma especial, através da Escritura, através dos profetas, através do pacto e da aliança com o povo judeu. E qual foi o resultado? O povo judeu também se desviou. Praticaram os mesmos pecados que os pagãos praticavam. E ai daquele que, se achando justo, julga o outro. O verso 1 diz, portanto és inexcusável, és indesculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que seja. Por quê? Porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Irmãos, eu me lembro quando a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, quando li essa epístola de Paulo aos Romanos. E eu fiquei chocado com esse texto, porque eu me encontrei no meio dessas pessoas que o apóstolo Paulo falava aí no versículo 1 do capítulo 2. Criado dentro de uma, ou pelo menos naquela época, dentro de uma igreja batista, estava recém-convertido. Irmãos, eu havia me tornado um legalista e juiz da vida alheia de primeira. E eu gostava de andar com a Bíblia que parecia um tijolo, era uma biblona assim, né? Eu me lembro que a minha mãe na fé dizia assim, não tinha uma menorzinha lá não? Eu tinha orgulho, irmãos, de caminhar com aquela Bíblia capa preta. O bicho era assim pesado. Eu acho que se eu jogasse na cabeça de um assaltante, eu responderia por homicídio, porque era pesada. E eu tinha tanto orgulho, porque agora eu era crente, eu estava certo e todo mundo estava errado. E aí, quando o Espírito Santo me levou a ler essa passagem, eu vi que eu estava em maus lençóis. Porque eu era muito bom de julgar e condenar as pessoas ao meu redor. Ninguém era tão bom quanto eu. Ninguém acordava cedo para ir para a igreja no domingo como eu fazia. Ninguém dava o dízimo como eu dava. A minha família tudo falava palavrão, dizia coisa e eu era um menino correto. Os meus amigos saíam para farrear e eu era um menino puro. E eu podia olhar na vida de todo mundo, achar culpa na vida de todo mundo. E aí o Espírito Santo vem e fala, você está procurando confusão, porque aquilo que você está julgando nos outros, você mesmo faz. E uma das coisas que pela graça de Deus o Senhor fez logo na minha vida foi entender que a gente não pode discutir com Deus, a gente sempre perde. E quando Ele me mostrou quem de fato eu era, não aquela figura pública, mas no meu privado, nas minhas relações, na forma como eu pensava, eu descobri, irmãos, para o meu horror, que eu era tão pecador como aqueles a quem eu julgava e condenava. Eu me achava tão bom, tão certo, e aos olhos de muita gente, se você perguntasse ao meu pastor da época, eu tenho certeza que ele teria boas recomendações de mim. Mas eu sabia quem eu era no meu interior. Eu sabia da cobiça, eu sabia das mentiras, eu sabia da preguiça, eu sabia do orgulho. Mesmo que ninguém visse, eu sabia. E o Espírito Santo apontava para mim e disse, olha, naquilo que você está julgando os outros, você mesmo está se condenando, porque você faz a mesma coisa. O argumento de Paulo era exatamente esse, todos pecaram. Não adianta você se revestir de uma santidade exterior, porque lá no seu coração você vai encontrar pecado. Talvez você não peque igualzinho o seu irmão,
Talvez você não faça as mesmas besteiras que o seu irmão, mas se lhe der tempo, com certeza você vai descobrir que você é um grandíssimo hipócrita. Você peca e ainda julga os outros como alguém pior do que você. Quem é o hipócrita? Onde vivem? O que se alimentam? O que é o hipócrita? Há 4 lições que o apóstolo Paulo nos dá, 4 coisas que ele diz sobre o hipócrita, esse respeitável pecador. Primeira coisa, o hipócrita se acha melhor do que os outros. É óbvio. E eu lhes disse que era exatamente o que acontecia comigo. Eu olhava e com quem eu me comparava, eu me sentia bastante seguro. Olha, você não está indo para a igreja. Aquele ali é um adorador de imagem. Aquele ali prostitui o seu corpo. Aquele outro ali cai embriagado. Eu não faço nenhuma dessas coisas. Eu sou melhor do que muita gente aqui. Não é isso que às vezes passa no seu coração também? Se você for sincero, você vai descobrir isso. Sabe qual é o grande problema com esse sentimento? Ou com essa forma de pensar? É porque você está se comparando com quem não deve. Você está se comparando por baixo. Você está se comparando por baixo. Você está dizendo que os pecados dos outros são piores, que os pecados dos outros homens são piores do que os seus. Os seus são bons. Os seus têm uma razão de ser. Normalmente a gente faz isso, né? O outro mente, aí você diz, você é um mentiroso sem vergonha. Você mente, você diz assim, mas também na minha situação é compreensível. O que eu fiz com um bom propósito, pelo menos para mim. Mas quando é com o outro, meu irmão, a justiça é cega, né? A gente não pode nem falar muito de justiça, porque os exemplos que nós temos de justiça ultimamente são péssimos, né? Mas você pode imaginar e sabe do que eu estou falando. A gente se compara com o outro. Agora eu lhe pergunto, o que é o padrão perfeito de Deus? Você sabe qual é o padrão perfeito de Deus? Você chegou já onde eu quero chegar, mas eu vou dizer antes. O padrão perfeito de Deus é a lei. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. Deus mostra a você como você deve se portar por meio da lei. E quem viveu a lei de forma perfeita? Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Adão tinha apenas um mandamento para cumprir. O mandamento era: não coma dessa fruta. Você pode comer de tudo, essa aqui está proibida para você, não coma. E Adão conseguiu quebrar esse único mandamento. Jesus, quando veio à terra, haviam 638 mandamentos, positivos ou negativos, ou faça ou não faça. E Jesus cumpriu todos à risca. Nunca houve qualquer pecado na vida de Jesus Cristo. Do 0 ano de vida aos 33 anos de idade, Jesus nunca pecou. Agora você pense bem. Se o padrão de Deus é a lei, Jesus cumpriu a lei, então o padrão que eu e você devemos usar para nos comparar não deve ser o ladrão, o estuprador, o assassino, o beberrão, o comilão. O exemplo e o padrão que nós devemos ter é a pessoa de Jesus Cristo. Agora imagine-se comparando a Jesus Cristo. É fácil você olhar para mim e me julgar. Pastorzão aí diz que é assim, faz assado. Pastorzão quer isso, mas faz aquilo. Dedão apontando na cara do pastor. Agora você se compara com Jesus Cristo. Vê se a sua vida é reta e parecida com a de Jesus, para então você poder falar do pastor. Eu estou usando o pastor de exemplo, mas você pode pensar, tirar pastor e colocar qualquer pessoa que você tiver julgado ultimamente. Antes de você julgar alguém, coloque-se no seu lugar. Pastor, como é? Como é que eu me coloco? Você pega Jesus Cristo e você pega você compara você e Jesus Cristo, e se você estiver apto
você vai e julga os outros, porque você está vivendo o padrão de Deus. Pastor, mas assim ninguém julga. Você chegou onde o apóstolo Paulo queria que você chegasse. Hipócrita, você não pode julgar os outros, porque você é tão pecador quanto o que você julga. Naquilo que você condena o outro, você está trazendo condenação para você mesmo. Não adianta você dizer que é filho de pastor, sobrinho, amigo, neto, né? Alguém certa vez dizia, eu sou filho de profeta, neto de profeta, não sei o que, era tanta profecia, meu irmão, e era tão pecador como o pior dos pecadores. A única diferença que existe na vida de uma pessoa para o bem é Jesus Cristo, somente Ele. Se você tem uma moral ilibada, no melhor que você pode ser, você ainda não alcançou o padrão de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, quando você julga os outros, você está trazendo condenação sobre você mesmo. O que passa na cabeça de um hipócrita é que ele se acha melhor do que os outros. O melhor exemplo que a gente pode encontrar na Escritura é a história de Davi. Davi todos conhecem, aquele poderoso rei, um homem segundo o coração do Senhor. Estava certa vez desocupado, e ele olha e vê aquela mulher bonita tomando banho, ele cobiça aquela mulher. Era a mulher de Urias, um general do seu exército. Urias estava na frente de batalha, lutando, arriscando a sua vida, e Davi estava adulterando com a sua mulher lá em Jerusalém. A história é conhecida, Betseba engravida. Davi monta uma estratégia, chama o general Urias e diz, não, vamos trazer Urias quando voltar para casa. Está no mato, está lá servindo. Quando ele voltar, que ele encontrar a mulher dele toda cheirosa em casa, né? Vem com aquele amor, cheio de amor para dar, ele vai manter relação com a esposa, claro. Ela vai poder dizer, olha meu filho, engravidei naquele dia que você veio aqui. E o pecado de Davi estaria acobertado. Só que Davi não contava com o soldado que Urias é. Ao invés de ir para casa, Urias armou a barraca dele e ficou na praça. E não foi em casa. Por que, Urias? O senhor acha que meus soldados estão tudo lá, na taca, e eu venho para casa tomar banho e desfrutar da minha mulher? Não, senhor, eu vou ficar aqui. Aí Davi se viu numa situação difícil. O bucho da mulher ia crescer. E agora, como vamos explicar? O homem fora, continuava fora, e quando veio para Jerusalém, continuou fora, não chegou nem junto da mulher. Como é que essa mulher apareceu grávida? Davi então toma uma atitude, como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Ele diz, olha, qual é o lugar que a batalha está mais sangrenta? Onde está bem difícil? E o general disse, em tal lugar. Pois bota Urias lá na frente de batalha. Dito e feito. Urias, que era soldado, vai lá, foi, morreu. Quando morreu, todo mundo diz, coitado, morreu. Agora eu caso com ela e vou limpar a minha barra. Tudo certo. Ele fez exatamente isso, casou com a mulher com quem ele adulterara. Enquanto isso, Deus estava vendo. Aquele homem que era segundo o coração de Deus, um homem cantado em verso e prosa, amado por todos os feitos, um compositor de primeira, ministro de louvor, uma maravilha aquele homem. Mas Deus conhece o coração do homem. Ele não vê como nós vemos, apenas o exterior. E Deus chama um dos seus profetas e diz, vai lá falar com o homem. O profeta Natã vai à casa do rei e diz, meu rei, eu queria lhe expor um problema. Você vai encontrar essa história em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Ele disse, olha meu rei, é o seguinte, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara.
E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, este homem deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira daquele homem pobre e a preparou para o homem, que viera visitá-lo. Então o furor de Davi se acendeu em grande contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Percebe aí? A história era de uma ovelhinha, a ovelha que era os querer daquele homem pobre. E o rico, ao invés de tomar de uma das suas bezerras, das suas crias, ele sacrifica aquela ovelhinha do homem pobre para satisfazer o seu próprio interesse. E qual foi a atitude de Davi? Ira. Como é que pode um homem fazer um negócio desse? Merece é morrer um cabra desse. E a resposta de Natã, eu acho que é uma das mais bonitas da Bíblia. Natã diz: és tu este homem. E é o que acontece conosco, irmãos. Quando nós nos inflamamos na nossa justiça própria, quando nós nos achamos coisa muito mais superior do que o próprio Senhor Jesus, que se compadece de nós, que não lança os nossos pecados no rosto, quando nós nos enchemos por causa do pecado daquele irmão e ficamos irados: por que esse irmão fez isso? Quem é que esse irmão pensa que é? Irmão hipócrita, falso. O que é que o Senhor poderia dizer em relação à sua própria vida? Quem você é? Você é aquele que tomou a cordeirinha de outro e sacrificou para o seu próprio prazer. Você é aquele que se acha muito certo, mas que na realidade o Senhor está irado, porque você é tão pecador como aquele que você julga. Davi teve uma atitude correta. A sua atitude foi arrependimento. O versículo 13 de 2 Samuel 12, ele vai dizer: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E tem alguns irmãos que ainda confrontados com essa palavra, se justificam, continuam colocando a culpa naquele que ele julga errado, e não conseguem olhar para suas próprias mazelas. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus, quando é confrontado com o seu pecado, ele se arrepende. Ele diz: eu pequei, Senhor, eu te ofendi. O mundano, aquele que está na igreja, o joio plantado na igreja, ele simplesmente diz assim, mas também ele se justifica. Segunda coisa que Paulo fala a respeito do hipócrita: ele pensa que seu pecado está seguro porque acha que é melhor do que o outro e merece um tratamento diferenciado. Veja aí o versículo 3: tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Jesus já nos havia advertido em Mateus 7, de 1 a 4, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tiago capítulo 2, versículo 13, diz que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Você está ouvindo isso? O juízo de Deus será sem misericórdia sobre a sua vida, se você não age com misericórdia na vida de outra pessoa. Quantas vezes, irmãos, o Senhor gentilmente nos consola quando nós caímos? Quantas vezes o Senhor estende a sua mão e nos tira do mais profundo, do desespero pelo pecado, da tristeza pelo pecado? E quando nós temos a chance de fazer o mesmo pelo nosso irmão caído, nós somos os primeiros a atirar pedras nele. O juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia dos que pecam também. Terceira coisa que o apóstolo nos ensina é que o hipócrita entende errado o porquê de ser poupado por tanto tempo da ira de Deus. Ele não entende qual a razão de Deus ser misericordioso e longânimo com ele. Romanos 2,4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Sabe por que a ira de Deus não cai imediatamente sobre os pecadores? Porque Deus está esperando que nós nos arrependamos. Há aqui alguém sem pecado? Há alguém aqui que possa se levantar e dizer: eu estou sem pecado? Eu acredito que não há, porque a Bíblia diz: não há nenhum justo, nem um só. Agora, por que razão Deus permite que você amanheça o dia de amanhã? O profeta Jeremias nos diz: a razão de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Deus está pacientemente esperando pelo seu arrependimento, para que Ele não tenha que despejar sua ira sobre você. Às vezes as coisas dão errado para a gente e a gente fica revoltado com Deus. Por que Deus está me tratando assim? Será se Deus me ama? Deus se esqueceu de mim? Irmão, quanto tempo Deus lhe deu para você se arrepender dos seus pecados e você não se arrependeu? Deus é um Deus longânimo, mas um dia o juízo desaba sobre nós. O apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 10, uma situação interessante. Ele diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vocês vivem dizendo aí que Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Eu era menino, eu já ouvia que Jesus estava voltando. Jesus vai voltar, prepara-te. Eu era menino, hoje já sou velho e continuo ouvindo esse blá blá blá. Que história é essa que Jesus está voltando? Aí o apóstolo Pedro vai exatamente dizer no versículo 9 de 2 Pedro 3: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem tardia, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. O hipócrita pensa que a ira de Deus não desaba na vida dele porque ele é melhor do que o que ele está julgando. Ele diz: eu estou bem, quer ver? Fulano quebrou a cara, né? É o salário do pecado. Deus alcançou a vida dele. A mim não, eu estou bem. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma pessoa diferente. Deus
me guarda, Deus me protege, mas aquele merecia receber a ira de Deus. Ele não consegue entender que Deus está dando tempo para que ele se arrependa, senão o Senhor virá contra ele e irá cobrar. Ele não entende qual a razão de Deus ser misericordioso e longânimo, que é exatamente tempo para que possa se arrepender. E finalmente o hipócrita ajunta ira de Deus para o dia do acerto de contas, sendo julgado por suas obras. Isso é muito importante. Algumas pessoas pensam que a salvação vem das obras. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me dar um prêmio. Você está salvo? Não, eu não sei. Vai depender se eu fiz mais coisa boa do que coisa ruim. No final, Deus vai julgar, vai botar na balança. Se eu tiver feito mais coisa boa do que coisa ruim, Deus me salva. Se não, eu estou perdido. Tem muita gente que pensa que é assim. Poderia até ser, se Deus não deixasse bem claro na sua palavra que nós somos salvos, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. É exatamente sobre isso que Paulo vai tratar nos capítulos 3 e 4, exatamente sobre isso. Não é o que você faz, meu irmão, é o que Jesus fez que lhe dá acesso ao céu. E como você pode se beneficiar do que Jesus fez? Somente de uma forma, por meio da fé. Ninguém aqui vivia na época de Jesus, para poder dizer, não, eu estava lá com o Senhor, eu segurei Ele pelo braço, no momento que Ele foi caminhando para a cruz, eu estava segurando, eu estava lá gritando, vai Jesus, mais 100 metros, tu consegue, vai. Não. Nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para ser merecedor do resgate que Jesus Cristo pagou por nós na cruz. Se você não pode fazer, meu irmão, só existe algo, é crer no que Jesus já fez. É algo imaterial, é algo que lhe coloca numa posição de pedinte, e não de dono, e não de sócio, e não de alguém que vai para buscar o que tem direito, não. O grande C.H. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, gostava de cantar muito um hino, que é aquele, esqueci o nome, eu sei em inglês, mas esqueci o nome, que ele diz, nada em minhas mãos trago, apenas a tua cruz me apego. Essa deve ser a nossa atitude em relação a Jesus Cristo. Aqueles que querem ser aceitos por Deus mediante alguma coisa que façam, a algo que tragam em suas mãos, esses serão rejeitados. Mas aqueles que se apegam e se agarram à cruz de Jesus, dependendo daquilo que Jesus fez por eles e não de algo que eles possam vir a fazer, esses sim serão aceitos por Deus. Mas veja, o julgamento de Deus, não a salvação, mas o julgamento de Deus, ele será pelas obras. Ouça isso. Quando a gente diz que a salvação é pela fé somente, nós não estamos negando que Deus julgará as pessoas pelas suas obras. Ao contrário, nós estamos afirmando isso. Veja o que o versículo 6 nos diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Nunca se esqueça o que você está fazendo hoje, conta para o juízo de Deus. Jesus diz que até aquele que dá um copo de água fria a um dos seus pequeninos não deixará de ser recompensado. Mas também ele declara que o que nós estamos fazendo através do corpo hoje servirá de base para o juízo futuro. Apocalipse 20, versículo 11. O apóstolo João diz, e vi um grande trono branco,
e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos, ouça o que o apóstolo João revela, é algo que ninguém jamais viu. Ninguém passou ainda por esse momento desse juízo, mas Deus deu essa visão, essa revelação ao apóstolo João e disse: escreva. Eu não quero que ninguém ali na Igreja Batista Betânia seja enganado. Eu quero que esse povo saiba que no último dia, no dia do juízo, mortos, grandes e pequenos estarão na minha presença e serão trazidos livros. E um outro livro. Livros e um outro livro. E ele continua dizendo: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E Apocalipse 22:12, Jesus Cristo diz: e eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O julgamento será segundo as obras. Será se algum de nós tem a pretensão de escapar a este juízo de Deus? Será se você tem a petulância de achar que o que você faz no seu pensamento, o que você diz pelas costas, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, mas que está sendo registrado no livro das nossas obras, você acha que quando for colocado diante de um juiz justíssimo, você encontrará escapatória? O texto continua dizendo que o julgamento de Deus será demonstrado pela vida das pessoas. Veja bem, ele diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. O apóstolo Paulo está dizendo que para Deus não faz diferença ser judeu, ser alguém que conhece a Bíblia, ser alguém religioso, ser alguém da religião certa, ou ser algum pagão. Ele diz que não faz diferença. Veja o que é que acontece na vida daqueles que não andam com o Senhor: tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal. Tribulação e angústia é um estado constante de malquerência de Deus diante do seu e do meu pecado. Mas ao contrário, aqueles que têm encontrado em Jesus Cristo a paz com Deus, ele diz: glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Eu quero chamar a sua atenção para esse fato, porque algumas pessoas podem momentaneamente passar por tribulações, sim. Momentaneamente podem passar por dificuldades, é verdade. Mas no meio da tribulação e da dificuldade, essas pessoas encontram paz. Não é verdade? Você deve saber disso. A dificuldade vem, mas você sabe: eu sei em quem tenho crido. Você pode dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. A nossa esperança é o Senhor. E essa é uma realidade que a sua vida aponta para o fato de você ser de Jesus.
O juízo de Deus vai ser claramente sobre as obras. E você quer ver como é que vive uma pessoa que está longe de Deus? Sobre a vida dela vive tribulação e angústia. Mas sobre a vida daquele que é regenerado, a glória, a honra e a paz. Isso é o que o Senhor nos deixa visto. Também o julgamento de Deus será imparcial, feito com base na luz que as pessoas tiveram de Deus. Versículo 11 e 14 vai nos dizer isso. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram são os gentios, eles não tinham a lei. Todos os que não conhecem a Bíblia, todos os que nunca ouviram falar de Jesus, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Alguém certa vez perguntou: mas é justo da parte de Deus condenar uma pessoa ao inferno, alguém que nunca ouviu falar de Jesus? E a resposta tem que ser somente uma: alguém é condenado ao inferno não porque não conhece Jesus, alguém é condenado ao inferno porque é pecador. A razão de alguém ir para o inferno não é ignorância, é a prática do pecado. A única forma dessa pessoa ser resgatada é por meio de Jesus Cristo, é por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso que a nós cristãos, a você que conhece o caminho de escape, é colocado um ônus, um peso sobre você, como o apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele diz: eu estou pronto, estou disposto a ir a Roma compartilhar o evangelho. Eu sou devedor a todas as pessoas, eu sei o que espera essas pessoas, porque Deus está irado com elas. A única chance de alguém escapar da ira de Deus é por meio do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E eu lhe pergunto: será se você está compartilhando a fé em Jesus Cristo com outras pessoas? Você diz que ama seu pai, você diz que ama sua mãe, mas você não tem coragem de falar de Jesus para essa pessoa. Ama o seu amigo, faz aquele coraçãozinho no selfie, e o seu amigo está indo para o inferno, porque ele é pecador, e a ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda a impiedade humana. Isso não dói em você? Isso não afeta você? O julgamento de Deus será imparcial, e aquelas pessoas que não tiveram conhecimento de Cristo perecerão, porque pecaram. E também todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Todo aquele que tem conhecimento de Jesus Cristo, todo aquele que ouve falar de Jesus, todo aquele que tem acesso a uma Bíblia e dá as costas a Deus, também será julgado, com a mesma imparcialidade, porém com uma dureza maior. Versículo 14 revela que Deus não ficou sem testemunho, porque quando os gentios que não têm lei, que não têm a Bíblia, fazem naturalmente as coisas que são da lei, que são da Bíblia, eles não tendo Bíblia, para si mesmos são lei. É como se eles tivessem a Bíblia escrita nos seus corações. O apóstolo Paulo vai dizer, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus colocou no seu coração, você que está ouvindo agora, Deus colocou no seu coração a lei. A sua consciência e os seus pensamentos serão testemunhas, ou contra você, ou a favor de você, no dia do juízo, no dia que Deus vai julgar os segredos da sua vida. Não é apenas aquilo que está exposto e todo mundo está sabendo, aquilo que a sua vizinha fala de você, não. Deus vai julgar inclusive aquilo que passa no seu pensamento. E a sua consciência e os seus pensamentos estarão lá,
para dar testemunho, ou a favor de você, ou contra você. Por isso que nós dizemos que o juízo de Deus será perfeito e imparcial. Ninguém escapará desse juízo. Eu quero encerrar com 4 perguntas para você. Primeira, você julga aos outros? Julgue-se primeiro, tendo Jesus Cristo como medida para a sua conduta. Esse é um desafio que eu faço a mim mesmo. Coloco-me no lugar daquele que pecou. Porque Jesus Cristo agiu com misericórdia com a minha vida, quando eu não prestava, como eu lhes disse. Quando eu reconheci, quando eu percebi que aquele homem cheio de justiça própria era um grande hipócrita, porque pecava também. Eu comecei a me colocar, ou tentar a me colocar no lugar do outro. Você quer julgar alguém? Muito bem, julgue. Pode julgar no dia que você for igual a Jesus Cristo. No dia que você for igual a Jesus Cristo, você pode estender o seu dedo e colocar na cara da pessoa e dizer: você é um pecador miserável. Enquanto isso não acontecer, guarde, refreie a sua língua e o seu pensamento. Segunda pergunta: até quando Deus será longânimo e misericordioso com você? O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu acho interessante nesse versículo o uso repetitivo da palavra enquanto. Enquanto dá a impressão de algum tempo. Vocês ficam aqui me esperando enquanto eu vou em casa? Volto já. No período em que eu estou indo em casa, vocês permanecem. Mas vai chegar um tempo em que eu volto, e aí aquele enquanto acabou. O que o profeta está dizendo é que vai haver um tempo em que você não terá oportunidade de encontrar Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vai ter um tempo em que Ele não será encontrado. Vai ter um tempo em que Ele não vai estar perto de você. E a pergunta que nós fazemos agora é exatamente essa: até quando Deus será longânimo e misericordioso com você? Se Deus chamar você hoje à sua presença, se esta noite você deixar essa existência terrena e passar à existência espiritual, o que será da sua alma eterna? Terceira pergunta: o que a sua conduta revela sobre a sua fé em Jesus Cristo? Lembre-se que Deus nos julgará pelas nossas obras. Você pode falar até cair sua língua fora, dizer que crê em Jesus Cristo, mas se as suas ações e a sua conduta negam isso, a fé que você professa é uma fé morta, não salvará você. Você irá cheio de conhecimento responder diante do tribunal de Deus, e a medida de Deus será mais pesada para aquele que sabia, mas não obedeceu. A sua conduta revela o que sobre a sua fé em Jesus Cristo? Você busca com perseverança fazer o bem? Você procura glória, honra e incorrupção? Ou você é egoísta e rejeita o que é justo, a fim de seguir o que é mal? Responda para si mesmo. Perceba que Deus não deseja que você seja condenado. Ele lhe trouxe esta noite aqui, lhe plantou aí sentado. Você já está cansado, eu também estou. Mas o último suspiro de Deus esta noite para você é esse: olhe para a sua vida, porque um dia a minha misericórdia e a minha paciência vai se esgotar, e eu vou trazer a juízo cada uma das suas obras.
E é por isso que tem exatamente essa última pergunta que nós fazemos: será se Jesus Cristo já salvou você da ira de Deus? Será se Jesus Cristo hoje já é o dono da sua vida, o Senhor da sua vida? Eu espero que o Evangelho faça sentido para você. Primeira coisa que você tem que saber: Deus está irado com os seus pecados. A segunda coisa que você precisa saber: Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo. Mas Ele não apenas deu Jesus Cristo para salvar toda e qualquer pessoa. Ele diz quais são os que serão salvos: para que todo aquele que nele crê não pereça. É apenas aqueles que nele creem que recebem o perdão dos seus pecados. E talvez você essa noite tenha que ser confrontado com isso. Será se de fato você crê em Jesus Cristo? Eu creio, pastor. Deus me livre que eu não creio. Eu creio na hora. A sua vida mostra no dia a dia essa fé? Pastor, aí não é essas coisas todas. Pois corra para Jesus Cristo agora. Peça perdão pelos seus pecados. Arrependa-se e diga: Jesus, salve a minha vida, Senhor. Eu estou perecendo, Senhor. A minha vida está sem rumo. Eu estou caminhando, ou antes eu estou correndo para a destruição. Eu sei que a ira de Deus virá sobre os meus pecados, mas esta noite o pastor está falando aí: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, eu quero ser um desses, Senhor. Salve a minha vida, tenha compaixão de mim. Eu não posso fazer isso por você, sua mãe não pode fazer isso por você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, é o que diz a Escritura Sagrada. Você vai dar conta da sua vida. Alguns dizem assim: mensagem boa, se fulano tivesse aqui para ouvir. O que é que Deus falou para você hoje à noite? É isso que você tem que se perguntar, e é a isso que você deve responder. Eu queria que nós fechássemos os olhos nesse momento. E cada um falasse com Deus da sua maneira. Alguns talvez sejam confrontados hoje com a língua maligna, com o olhar altivo, por todas as vezes em que você foi tão ácido e crítico com o seu irmão, com as pessoas que não conhecem Jesus, que você se considerou melhor do que eles, que você se deita na sua justiça e diz: eu sim, Deus se agrada de mim, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, como aquele pecador miserável. Deus está dizendo para você: cuidado, o juízo é sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia. O Senhor está dizendo: cuidado, porque no que você está julgando os outros, eu estou julgando você também, porque você faz as mesmas coisas, você também peca, você também se desvia do meu caminho. E talvez seja o momento de nós cristãos nos arrependermos dessa atitude de crítica, de jogar pedra, de ter um coração carnal, orgulhoso, falso, mentiroso, cheio de si mesmo e tão vazio de Jesus Cristo. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso é o que deve estar na sua boca, meu irmão. Eu não te condeno. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Você foi fraco, eu estarei orando por você. Ai de mim que sou pecador, sou carne como você, meu irmão. Eu tremo de medo, porque se Deus usasse essa medida que eu usei com você, meu irmão, na minha vida eu estava morto. Mas graças a Deus que Jesus Cristo não é como eu é que preciso ser parecido com Ele.
Talvez algumas pessoas hoje que nunca ouviram falar da ira de Deus, hoje estão dizendo: meu Deus, a coisa é séria, mais séria do que eu pensei. Oh Jesus, salve a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sei que se o Senhor me deixar sozinho, eu estou condenado. Por isso eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, em todas as coisas feias que eu fiz, até das coisas que calado eu fiz, e eu penso que ninguém sabe, mas o pastor disse que o Senhor sabe. E que no dia do juízo os livros vão se abrir e está lá escrito que eu falei: ai de mim, Senhor, eu sou um pecador e eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu perdão esta noite. Sê propício a mim, pecador, Jesus. Sê propício a mim. Fale com Ele aquilo que está no seu coração. Deus amado, nós Te louvamos por Jesus Cristo. Qual de nós, qual dos seres humanos poderia escapar da Tua justa ira, Senhor? Nós nos desviamos das mais variadas maneiras, mas todas elas são ofensivas à Tua santidade. E hoje à noite, quando nós somos confrontados, Senhor, inclusive com a nossa justiça própria, quando nós nos enchemos de nós mesmos, aí é que nós reconhecemos, Senhor, que somos miseráveis, que precisamos da Tua graça infinita nas nossas vidas, do Teu perdão renovado a cada manhã. Ai de nós, Senhor, porque nos julgando tão bons, descobrimos que estamos tão longe de nos parecer com o nosso Salvador. Tem compaixão de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ouve também o apelo daquele que reconhece Jesus Cristo hoje à noite e diz: Jesus, salva a minha vida. Eu estou clamando aqui, Senhor, tem compaixão de mim e me salve. A Tua palavra diz, e eu creio, Senhor, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu peço que esta noite todos aqueles que com o coração contrito, quebrantado, se voltam com fé para o Senhor e invocam sobre si o nome de Jesus, sejam libertos, Senhor. Sejam nesta noite transportados do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado. Que a eles seja dado o privilégio do novo nascimento e que possam reconhecer a Jesus Cristo como dono de suas vidas. Eu Te peço e agradeço pela Tua infinita misericórdia para conosco, por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.